Sejam bem-vindos à 7ª aula da disciplina de autômatos. Na aula de hoje, a gente vai continuar a nossa atividade de identificar e raciocinar sobre padrões repetitivos. Só que na aula de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês um padrão repetitivo de segunda ordem. Quer dizer, a gente vem identificando padrões repetitivos nas propriedades que os autômatos reconhecem, e hoje eu vou mostrar para vocês um padrão repetitivo que aparece na maneira como a gente descreve padrões repetitivos. Então aqui eu tenho um exemplo para a gente ver essa ideia, né? Então nesse exemplo aqui a gente tem uma descrição de um padrão repetitivo. Quer dizer, um bloco de As de tamanho par, seguido por uma concatenação de blocos do tipo AAXB ou BYA, onde x é uma variávelzinha que indica que aqui dentro vai aparecer uma concatenação de blocos ABB, e y uma outra variávelzinha que vai indicar que o que vai aparecer entre esse B e esse A é um B ou um AB. Quando eu escrevo uma coisa dessas aqui, isso soa bastante familiar para vocês. Por quê? Porque a gente está sempre de novo e de novo fazendo as coisas mais ou menos da mesma forma. E hoje eu queria chamar a atenção para que forma é essa. Então, se vocês observarem as diversas descrições desse tipo que a gente produziu, vocês vão ver que a gente está sempre falando, por exemplo, em concatenação. Certo? Aparece o tempo todo. A gente está sempre falando também essa expressão aqui, seguido por, né? Que é a ideia de que primeiro vem alguma coisa e depois vem alguma coisa. E a gente está falando o tempo todo também sobre a possibilidade das coisas serem de um jeito ou de outro. Certo? Finalmente, a gente está sempre trabalhando com a ideia de bloco, onde esse bloco pode às vezes ser apresentado de maneira explícita, ou às vezes ele pode ser descrito como um bloco de tamanho par. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, sempre que a gente vai descrever um padrão repetitivo associado a uma propriedade que um autômato reconhece, a gente sempre termina numa situação onde alguns blocos que você organiza na forma de colocar um do lado do outro, no seguido por, ou dizer que eles vão ficar se repetindo na forma de uma concatenação, e às vezes você ainda diz que as coisas podem ser assim ou assim, certo? E o meu ponto é que a gente só precisa basicamente dessas 3 ou 4 ideias, né? A ideia de concatenação, de seguido por, de ou e de bloco, para poder descrever qualquer propriedade que qualquer autômato possa reconhecer. Aí quando eu falo isso, você fala assim, peraí, Carlos, mas esse teu exemplo aí já tem uma coisa que é diferente disso que você está falando, né? Porque tem aqui a ideia de um bloco de tamanho par. Mas aí eu falo assim, mas será que a gente não pode trocar isso por alguma coisa que é só concatenação, bloco, seguido por, etc? E a resposta é sim. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é que um bloco de tamanho par, no final das contas, né, um bloco de As, é uma concatenação de coisinhas do tipo AA, certo? Porque para formar um bloco de tamanho A, de par, basta você ir juntando de 2 em 2 até você chegar na quantidade que você quer. Então, no fim, eu realmente não precisava desse tamanho par, mas eu podia ter começado dizendo, né? Uma concatenação de blocos AA seguido por uma concatenação de blocos AA, XB e por aí vai. Certo? Então a ideia é, só com concatenação seguido por ou e a noçãozinha de bloco, a gente consegue descrever qualquer coisa. Ou pelo menos tem sido assim até agora, né? E aí quando você se dá conta de que você está usando de novo as mesmas coisas, vem a ideia de você falar assim, poxa, talvez fosse o caso da gente ter uma notação mais simplificada para falar disso, né? E essa é a ideia que vai aparecer hoje. Então a aula de hoje é a aula onde eu vou apresentar para vocês as expressões regulares. E as expressões regulares são só um jeito sucinto da gente dizer aquelas coisas que a gente estava dizendo agora há pouco, né? E basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, sempre que a gente fala em concatenação, a gente vai agora, a partir de agora, usar o símbolo estrelinha para falar isso, né? Então quando eu digo assim, uma concatenação de blocos ABB, agora eu vou escrever isso assim, ABB e uma estrelinha. Então isso quer dizer o seguinte, quantos blocos ABB você quiser colocar, inclusive zero. A estrelinha suporta essa ideia do zero, né? Legal. E o ou? O ou é a ideia de que pode ser uma coisa ou outra, e a gente vai usar o símbolo da união. É isso que aparece nos livros, a gente vai usar aqui também. Então, quando eu quiser dizer, por exemplo, e aí vem alguma coisa que é um B ou um AB, aí eu escrevo assim, B ou
AB. Legal. Finalmente tem a expressão seguido por, né? E essa é mais fácil ainda, porque ao invés de escrever alguma coisa para indicar seguido por, eu simplesmente coloco as coisas uma do lado da outra. Então, imagina que eu quero dizer isso, né? Uma concatenação de blocos ABB seguido por um B ou um AB, que é essas duas coisas que estão aqui. Então eu coloco as duas coisas uma do lado da outra. Então primeiro eu coloco a concatenação de blocos ABB, e depois eu coloco isso aqui, e eu coloco entre parênteses para deixar claro que o que está vindo em seguida é um desses dois, certo? E é basicamente isso. A noção de bloco aparece implícita quando você vai escrevendo uma série de símbolos, que é o tipo de coisa que vai acontecer ali. E basicamente acabou. O que a gente vai ver é que essas três coisinhas, né? A estrelinha, a união e essa ideia de colocar as coisas uma do lado da outra, permite a gente expressar um monte de propriedades diferentes. E o que eu vou fazer com vocês em seguida agora é mostrar alguns exemplos. Então vamos começar aqui com dois exemplos bem simples. Imagina que eu quero dizer para vocês qualquer palavra formada por ABs. Qualquer palavra formada por As e Bs. E aí você pensa, uma palavra formada por As e Bs pode ser pensada como uma concatenação de blocos, onde cada bloco pode ser um A ou um B. Então, eu começo falando o bloco, que é isso aqui, A ou B, e aí eu digo que você pode pegar quantos desses você quiser. E aí, dessa forma, você consegue formar qualquer palavra. Legal. Segundo exemplo, seria a gente pensar um bloco de As de tamanho ímpar. E esse é bem fácil, porque agora há pouco a gente fez um bloco de As de tamanho par, com uma concatenação de bloquinhos AA. E aí eu observo que um bloco de As de tamanho ímpar é um bloco de As de tamanho par, onde vem um A logo em seguida, ou um A imediatamente antes. Então eu vejo que eu tenho duas maneiras de escrever isso daqui. Eu posso escrever assim, A, e depois o bloco par, que é assim. Ou eu posso escrever o bloco par, e depois o A. Certo? Agora em seguida a gente vai ver mais uma coleção de exemplos. Certo. Então esse aqui é o nosso próximo exemplo. Palavras que não possuem o símbolo B. Uma palavra que não possui o símbolo B é uma palavra que só é formada por As. E uma palavra que só é formada por As é como se fosse uma concatenação de blocos A. Então esse aqui é bem fácil, a gente pode escrever simplesmente isso. A. Legal. Agora, o nosso próximo exemplo é uma variante simples desse daqui. Então a gente pode imaginar o nosso próximo exemplo da seguinte forma. D. Palavras que possuem... tirar esse O daqui e vamos escrever assim. Exatamente um símbolo B. Certo? Então esse aqui foi a resposta do C. O que é uma palavra que possui exatamente um símbolo B? É uma palavra que vem um monte de As, depois vem um B e depois vem um monte de As. Então, nesse caso, a resposta é uma concatenação de As seguida por um B, seguida por uma concatenação de As. Certo. E aí esse exemplo aqui, né, vamos marcar ele aqui D, ele já dá a oportunidade, o anterior também, para chamar atenção para uma coisinha, né? Que é esse uso que a gente faz dos parênteses. Então, em geral, a gente usa esse parênteses para indicar que tem alguma coisa ali que a gente quer pensar com uma coisa só. Seja porque ela está concatenada, seja porque é a união de duas coisas, ou mais duas. Mas, em certos casos como esse, não tem nada dentro que é uma união ou mais de alguma coisa, um bloco, né? Então a gente pode jogar o parênteses fora. Então essa coisinha aqui que a gente escreveu parênteses, A parênteses, estrelinha, pode ser só A estrelinha. E aqui, da mesma forma, eu posso escrever assim, A estrelinha, B, A estrelinha. Isso simplifica um pouco as coisas para esse tipo de situação. Mas vamos adiante. O nosso próximo exemplo, que é o exemplo é o exemplo onde a gente vai considerar as palavras que possuem, no máximo,
1B. E aí você pensa, no máximo 1B. No máximo 1B significa que pode aparecer um B, mas pode não aparecer nenhum. Então pode ser a situação onde eu não tenho nenhum B, que é isso aqui. E pode ser a situação em que eu tenho exatamente um B, que é isso daqui. Como pode ser as duas situações, qualquer uma das duas serve, então eu simplesmente digo A estrela ou A estrela, B, A estrela. Legal. E aqui a gente fez mais um. Então agora vamos para o próximo, nosso exemplo F, que diz o seguinte. Palavras que possuem ao menos. Então agora já não é mais no máximo, mas é ao menos. Palavras que possuem ao menos um B. E o que significa ao menos um B? Significa que um tem que aparecer, mas pode ser que apareça mais depois. E o que é uma palavra que tem ao menos um B? Bom, eu posso imaginar que é uma palavra onde em algum lugar tem B, e antes desse B tem o quê? Qualquer coisa. E depois desse B? Qualquer coisa também? Então, a gente pode dizer o seguinte, esse aqui é o B que vai satisfazer essa propriedade do ao menos um B. E aí antes pode vir qualquer coisa, e o qualquer coisa a gente já sabe dizer. A, união, B, estrelinha. E depois, mesma coisa. A, união, B, estrelinha. Legal. A gente está começando a ver alguns truques de escrever expressões regulares. Mas vamos adiante. Então, nosso próximo exemplo é o exemplo G, que é o seguinte. Palavras que possuem exatamente dois Bs. Então, vamos tirar de novo esse ao menos daqui. Né? Vamos escrever de novo exatamente, só exatamente. Vamos tirar um e vamos botar 2. Exatamente dois Bs. Esse é fácil, né? Porque o que é uma palavra que tem exatamente dois Bs? Eu posso pensar que é uma palavra que tem exatamente um B, seguida por uma palavra que tem exatamente um B. Então, eu escreveria assim. Uma palavra que tem exatamente um B, é essa aqui, né? Que, na verdade, a gente tem essa descrição sucinta aqui e eu coloco A estrelinha, B, A estrelinha. E depois vem outra palavra desse tipo. Então, aí eu escrevo A estrelinha, B, A estrelinha. Legal. Quando eu escrevo isso, eu observo que aqui no meio eu tenho 0 ou mais As, seguido por 0 ou mais As. Mas quando você concatena 0 ou mais As com 0 ou mais As, o que você obtém? 0 ou mais As. Então a gente pode escrever isso de maneira ligeiramente mais simplificada, assim. A estrelinha, B, A estrelinha, B, A estrelinha. E de fato, quando a gente escreve as coisas desse jeito, né, a gente quase que reconhece já a cara da palavra, né? Então é uma palavra que vai ter dois Bs, exatamente, e todo o resto é As, né? E aqui já nosso desenho fica bem parecido com a expressão regular. Mas vamos para o nosso próximo exemplo desse bloco aqui. Então, nosso próximo exemplo desse bloco são as palavras que possuem ao menos dois Bs. Então, a gente volta aqui para o ao menos dois Bs. E a gente raciocina um pouco. O que é uma palavra que tem ao menos dois Bs? Você pode imaginar que são dois Bs, onde você tem qualquer coisa entre eles. Ou antes deles, ou entre eles, ou depois deles, né? E isso basicamente seria uma solução muito parecida com essa daqui, né? Então a gente escreveria A união B, qualquer coisa, né? Depois vem B, depois vem A união B estrelinha, aí vem B, aí a gente tem A união B estrelinha, certo? Então, com isso, a gente fecha esse bloquinho, certo? Queria só fazer mais um aqui, porque teve um aqui que a gente não fez com o 2, né? Que é esse no máximo 2Bs. Vamos fazer esse aqui, que na verdade nem estava na minha lista. Então, no máximo 2Bs. Quero mostrar um outro truque para vocês. Bom, vamos olhar para o máximo, no máximo 1B. No máximo 1B foi aqui, né? Esse é o no máximo 1B. Então, em princípio, no máximo 2Bs, é uma palavra que tem no máximo um B concatenada com uma palavra que tem no máximo um B, né? Uma seguida do lado da outra. E eu podia escrever isso aqui, né? Vamos até escrever. Então, assim, esse aqui é o nosso exemplo extra, vamos marcar ele como, sei lá, um triângulo. Então, aqui, A estrela, união A estrela, B, A,
estrela. Então isso é no máximo um B, né? Pode ser o 0B ou exatamente um B, seguido por uma coisa que é igual a essa, que é a estrela, né? União, a estrela, B, a estrela. Isso está certo, isso não está errado, né? Mas eu queria mostrar para vocês isso daqui. Isso aqui é a mesma coisa do que você dizer o seguinte. O que é uma palavra que tem no máximo dois Bs? É uma palavra que tem essa cara aqui, sendo que esse cara aqui pode não existir. E esse cara aqui também pode não existir, certo? Então agora eu posso, na verdade, modificar essa descrição aqui, que é exatamente dois Bs, para dizer que esse B pode ser ou não o caso de aparecer, e a mesma coisa para esse, e aí eu obtenho uma maneira alternativa de dizer aqui a mesma coisa. E a maneira que eu tenho de fazer isso é assim, ó, a estrela, aí pode vir o B, ou pode ser que ele não venha. E a maneira que eu tenho de dizer que pode ser que ele não venha, é dizer que em seguida pode ser que venha a palavra vazia, que é a mesma coisa que nada, né? Então vem um A estrela, né, uma sequência de As, e depois vem o B ou não vem nada, certo? E aí em seguida, logo depois disso, vem o A estrela. E aí depois vem o B ou não vem nada. E depois vem outro A estrela. Certo? Então essa é uma outra maneira de dizer no máximo dois Bs. Aqui a gente tem mais um exemplo. Então dessa vez a gente precisa escrever uma expressão regular que descreve as palavras que não possuem dois símbolos consecutivos iguais. Então a gente raciocina um pouquinho. Se não vai ter dois símbolos consecutivos iguais, então os As e os Bs vão ficar se alternando. Então eu vou ter A, B, A, B, A, B, A, B, ou B, A, B, A, B, A, B, A. Então isso daria a ideia de que vai ser uma concatenação de bloquinhos AB ou uma concatenação de bloquinhos BA. Certo. Daí a gente faz uma pequena observação que é a seguinte. Essas palavras aqui, se você olhar o primeiro e último símbolo delas, se houver algum, né, porque pode ser a palavra vazia, eles sempre são diferentes. Se você começar com A, você termina com B, e se você começar com B, você termina com A, certo? Só que a propriedade não está dizendo isso, ela está dizendo só que você não pode ter dois símbolos consecutivos iguais. Então, a maneira da gente consertar isso é só dizer que, por exemplo, no final, quando a palavra tiver essa cara, no final pode vir um A ou pode não vir nada. Isso é uma coisa que a gente já sabe fazer. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer o seguinte, é uma concatenação de blocos AB, sendo que no final pode vir um A ou não, certo? Ou, só para chamar a atenção de uma coisinha para vocês, que essas aqui são todas palavras que começam com o símbolo A, né? Ou é a palavra vazia. Então, esse lado da história são as palavras que começam com o símbolo B. Então, se começar com B, vai começar a alternar, se for o caso, né? BA, 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 porque começou com B. E no final, pode ser que venha um B ou não. Certo? Então, aqui a gente tem todas as palavras que têm essa propriedade são essas duas coisas aqui, sendo que esse lado aqui são aquelas propriedades com essa propriedade, aquelas palavras com essa propriedade que começam com A, e aqui são aquelas palavras com essa propriedade que começam com B. Legal. Vamos ver mais um exemplozinho. Esse daqui. Palavras que não possuem dois As consecutivos. E essa aqui a gente vai precisar raciocinar um pouquinho, né? E a maneira como a gente raciocina é exatamente como a gente fazia lá nas aulas anteriores. A gente imagina qual é a cara da palavra para identificar o padrão repetitivo, e depois a gente só escreve a expressão regular que corresponde a esse padrão repetitivo. Então, eu posso imaginar que essa palavra vai ter os seus vários As, mas o que eu sei é o seguinte, sempre que vem um A, logo em seguida não pode ser A. Então, logo depois desses Bs aqui, desses As aqui, eu tenho que ter pelo menos um B, certo? E depois pode vir mais Bs. E aqui eu já estou mais ou menos encontrando a cara de uma coisa que vai se repetir, né? E eu já posso até escrever a expressão regular que corresponde a esse bloco. Então é um A, depois vai vir um B. E aí pode ser que venha mais Bs ou não, certo? Mas um B pelo menos tem que vir antes do próximo A, certo? Legal. Mas aí eu me dou conta que não sou obrigado que venha
um B logo depois do A, na situação em que esse A aqui seja o último A da palavra, certo? O último símbolo da palavra. Então, se o último símbolo da palavra for um A, eu não preciso desse B aqui. E aí, no caso, então, esse bloquinho ainda não está dando conta da história, certo? Mas isso é fácil de resolver também, porque eu posso dizer o seguinte, vem um monte de blocos desse tipo aqui, e depois vem um A. Ou não, porque ninguém garante que venha um A no final, que o último símbolo da palavra é um A, certo? Então, o que eu digo é, depois disso, o que que vem? Vem um A ou não. Legal. E aqui eu digo que eu tenho uma concatenação de bloquinhos desse formato aqui. Muito bom. E o início? Bom, o início ninguém me garante que eu começo com esses bloquinhos, né? Pode ser que eu tenha uma série de Bs aqui, onde essa série de Bs pode ser vazio. Então colocar B estrela já resolve o meu problema, certo? Então, com isso, a gente já tem a resposta aqui. E a única observação que eu queria chamar a atenção de vocês é esse pedacinho da expressão onde eu tenho alguma coisa estrela, onde essa alguma coisa tem estrela também, certo? E a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser. Legal. Vamos para o nosso último exemplo desse bloco, que é esse daqui. Parece complicado, mas na verdade ele não é tão complicado assim. Palavras onde todo bloco de As de tamanho par é seguido por BB. E todo bloco de As de tamanho ímpar é seguido por B. Então a gente pode começar pensando em escrever esse bloco de As de tamanho par seguido por BB. Então, o bloco de As de tamanho par seria isso aqui, né? A gente já conhece. Seguido por BB. Então, pode ter vários pares de As, que vai dar um bloco de As de tamanho par seguido por BB. E esse daqui? Esse aqui é um bloco de As de tamanho ímpar, que a gente também já sabe escrever. A gente pode escrever assim. Certo? Seguido por B. Seguido por B. E aí, o que a propriedade está dizendo é que esses blocos vão ser seguidos por isso, e esses blocos vão ser seguidos por isso, e essas coisas podem ficar se repetindo e se sucedendo dentro da palavra. Então, na verdade, a palavra é uma concatenação de blocos desse tipo ou desse tipo aqui. Certo? A gente coloca essas coisas aqui agora dentro de uma concatenação. E aqui uma união. Então, vão vir blocos desse tipo ou blocos desse tipo. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção de que tem um defeito essa expressão regular. Certo? E o defeito é o seguinte. O defeito está associado ao fato de que isso aqui pode ser a palavra vazia, né? Porque a concatenação, a estrelinha, sempre diz 0 ou mais coisas daquela forma. Em princípio, só uma coisa desse tipo aqui, com essa possibilidade do vazio, ainda não é um problema. O problema é que na hora que você vai fazer concatenações disso e você imagina a possibilidade disso ser vazio, você vai começar a ter esses pares de bebês ficando um do ladinho do outro, né? E aí você vai ter blocos de Bs de tamanho 4, 6, 8, e pode ser que seja isso que venha em seguida de um bloco de As. E aí não importa qual seja o bloco de As que veio antes, não devia vir uma coisa de tamanho 4 ou 6, porque é sempre ou de tamanho 2 ou de tamanho 1. Certo? Então eu preciso impedir a possibilidade disso aqui ser vazio. E a maneira como eu faço isso é obrigando que pelo menos um par de As tem que aparecer. Legal. Então agora isso aqui está correto, só falta a observação de que no início da palavra pode vir Bs que não são aqueles Bs que vêm depois de um bloco de As. E aí pode vir uma quantidade arbitrária deles, e eu resolvo isso colocando esse B estrela aqui. Certo? Então esses nossos últimos exemplos são um pouquinho mais complicados, mas não é nada que a gente não consiga fazer. Agora, a gente vai juntar as expressões regulares com os autômatos. E a nossa primeira tarefa vai ser a seguinte. A gente tem aqui um exemplo de um autômato, não muito complicado, e a gente vai construir uma expressão regular que descreve as palavras que esse autômato aceita, certo? Para isso, a gente vai fazer aquela análise que a gente já está acostumado, que é tentar descobrir quais são as palavras que esse autômato aceita, examinando os caminhos que começam no estado inicial, que é 0, e terminam no estado final, Q1, que é o único estado final nesse caso. E daí a gente observa que o caminho mais simples, que começa em Q0 e termina em Q1, é justamente essa transição Q0, Q1, associada ao símbolo A. Legal. Mas esse caminho que começa em Q0 e termina em Q1 pode ficar um pouco mais complicado quando você realiza laços em torno de Q0
ou você realiza laços em torno de Q1. E aí a gente observa que tem dois tipos de laços que eu posso realizar em torno de Q1. Posso realizar um laço, esse laço simples aqui, que é B, ou eu posso realizar esse laço que passa pelo estado Q2. Então eu vou aqui para o Q2 e volto. E aí quando eu vou para o Q2 e volto, eu leio um símbolo A na ida e eu leio um símbolo B na volta. Legal. E daí eu observo que a situação ainda pode ficar um pouquinho mais complicada quando nessa volta que você vai passar pelo Q2, você também dá voltas em torno do Q2 por esse laço aqui A. Legal. Muito bom. Então, vamos simplificar um pouquinho as coisas para começar a ver o que está acontecendo. E a observação que eu quero fazer aqui é a seguinte. A gente já vai começar a ver a utilidade das expressões regulares, né? Esse laço aqui em torno do Q1, ele ainda está relativamente complicado, né? Mas se você olhar o que está acontecendo é o seguinte, você vai para Q2, aí você pode ter vários As, inclusive zero, né? Zero ou mais As, e depois você volta para Q1. Né? Então vamos reescrever a coisa toda aqui do lado. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Onde a gente vai simplificar aquele pedaço do esquema. E aí, ao simplificar aquele pedaço do esquema, tudo vai ficar bem fácil. Então, estou só reescrevendo a parte que vai ficar igual ao que está lá. E aí, essa parte aqui eu queria dizer o seguinte. Isso é um A seguido de 0 ou mais A, seguido de um B. E aí a gente agora tem um vocabulário bom para falar de seguido por, 0 ou mais, concatenação. E a gente escreve isso assim. A estrela B. Certo? Então, existem dois laços que eu posso dar em torno do Q1. Um deles é só o B, o outro é esse negócio um pouquinho mais complicado. E agora eu posso dizer o seguinte, as palavras que esse autômato aceita são as palavras que começam com uma concatenação de Bs, possivelmente vazia. Depois você é obrigado a ter um A. E depois o que vem é uma série de laços que você pode dar em volta de Q1, que é basicamente uma concatenação, onde tem dois tipos de coisa que podem aparecer nessa concatenação. A mais simples dela é o B, mas você também pode ter esse negócio aqui, A estrela, B. E aí aqui fecha, tem uma estrela aqui e acabou. Legal. Aqui a gente tem mais um exemplo. E a nossa tarefa de novo é escrever uma expressão regular que descreve as palavras que esse autômato aceita. E daí a gente já sabe, né, que a gente vai ter que analisar os caminhos que começam no estado inicial e terminam nos estados finais. A novidade desse exemplo com relação ao anterior é que dessa vez eu tenho dois estados finais, mas aí a gente já sabe que a gente trabalha primeiro com um deles e depois com o outro. Então vamos começar trabalhando com o Q1. Então eu vou analisar os caminhos que começam em Q0, que é o estado inicial, e terminam em Q1. O caminho mais simples que existe nesse autômato entre Q0 e Q1 é esse caminho que corresponde a essa única transição. Uma vez que você chega em Q1, você tem laços que você pode realizar em torno de Q1, e o laço mais simples é esse laço aqui, né? esse Bzinho. E depois a gente tem esse laço que passa por Q2 e que dessa vez a gente já pode colocar dessa forma aqui, né? Muito bom. Quando a gente escreve as coisas dessa forma aqui, fica muito fácil ver que os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q1, eles são caminhos que correspondem a essa expressão regular aqui. A, e depois vem uma concatenação de blocos B ou AB. Legal. Daí, eu podia agora repetir a mesma coisa para o estado Q2, onde eu ia considerar os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q2, os laços que eu posso dar, etc. Isso ia me dar uma outra expressão regular e no final eu botaria aqui uma união entre as duas e eu teria a resposta do meu problema. Mas a gente observa o seguinte, eu só consigo chegar em Q2 a partir de Q0 passando por Q1. Então, todo caminho que começa em Q0 e termina em Q2 vai passar por Q1 alguma hora. Legal. A outra observação é que não só ele vai passar uma vez, mas ele pode passar várias vezes.
E daí vai ter uma última vez que ele passa em Q1, e essa última vez que ele passa em Q1 é seguido por essa transição aqui e acaba aqui. Essas observações que eu acabei de fazer mostram que qualquer caminho que começa em Q0 e termina em Q2 é, na verdade, um caminho que começa em Q0 e termina em Q1, seguido por A. Então, o que a gente sabe é que os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q2 são os mesmos caminhos aqui, só que depois ele pode ter um A em seguida. Então, se eu colocar aqui a observação de que depois disso pode vir um A, eu incluo o caso dos caminhos que terminam em Q2. E a gente sabe fazer isso. Basta escrever A ou nada. E com isso a gente termina esse outro exemplo. Esse nosso exemplo aqui é o contrário. A gente tem a expressão regular e agora a gente quer construir um autômato que reconheça as palavras que essa expressão regular descreve. A primeira observação que a gente faz é que a gente tem uma expressão regular do tipo ou, né? É isso ou isso. Então a gente vai imaginar que tem um caminho no autômato que reconhece esse pedaço e um outro caminho no autômato que reconhece esse pedaço. E um caminho que reconhece um certo padrão é basicamente um caminho que começa no estado inicial e termina no estado final. Então a gente já pode começar escrevendo alguma coisa assim. Eu sei que eu vou ter que ter um caminho que começa no estado inicial e termina no estado final, que no meio dele eu vou estar lendo coisas assim. Certo? E eu vou ter um outro caminho que começa também no estado inicial e termina no estado final, em algum estado final, né? Pode ser o mesmo ou não. Que vai ler coisas desse formato aqui. Certo, muito bom. A próxima observação que eu faço é que no início, se você lê um A, você já sabe que você está indo por aqui. Se você lê um B, você já sabe que você está indo por aqui. Então eu posso até reescrever as coisas para elas ficarem com essa cara aqui, né? Então se eu tiver um A, eu vou por cima. E agora eu preciso ler a B estrela e B. E se eu for por baixo, depois eu tenho B, B, a B estrela e B. Certo? Muito bom. Ok, então o que a gente faz agora é construir esses caminhos, né? Então esse caminho aqui de cima, então é uma transição que lê o A, e depois eu chego num lugar onde eu posso ler A, Bs, mas pode ser que não, certo? E a maneira que eu tenho de ler A, Bs é você fazer um laço que pode passar por um outro estado, onde a gente fica lendo A, B. E depois eu leio um B, certo? E esse caminho aqui de baixo? Bom, esse caminho de baixo, ao invés de começar com A, começa com B, B. Depois eu vou chegar num lugar onde de novo eu vou precisar ler A, B, concatenações disso, zero ou mais, então de novo eu posso descer, né? E subir de novo. Então aqui A, B. E depois eu leio um B. Certo? Então agora basta trazer esse caminho para cá e esse caminho para cá e eu tenho a resposta do meu problema. Mas tem uma pequena otimizaçãozinha que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte. A gente observa que ao construir esses dois caminhos aqui, eles começam por símbolos diferentes, então se eu tiver um A eu vou por cima, se eu tiver um B eu vou por baixo, mas a parte final deles é basicamente a mesma, né? Então eu posso reaproveitar. Então, na minha solução final, eu posso fazer alguma coisa assim. Estou aqui no estado inicial, se vier um A eu venho para esse lugar aqui, que é esse lugar aqui, né? É o começo disso aqui. Mas se vier um B, eu vou imaginar que eu vou ler dois Bs. Eu vou ler um B para vir para cá e depois eu leio o outro B e eu caio no mesmo lugar, né? Que é o lugar agora onde eu vou fazer esse negócio aqui. Então, esse negócio é basicamente um laço de leitura de A a B. Finalmente eu leio o último B, que me leva para o estado final. Muito bom. Então aqui eu já tenho um pedaço de diagrama que é a junção desses dois caminhos, que é o caminho que lê esse pedaço, lê esse pedaço. Para completar a nossa construção, né, além de dar nomes aqui para os estados, Q0, esse vai ser o Q1, esse aqui é o Q2, esse é o Q3 e esse é o
4. Eu preciso do estado de rejeição, que corresponde, por exemplo, à situação onde eu estou lendo um A aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar 2 estados de rejeição para o diagrama não ficar complicado demais. Então aqui é A, B, e aqui em cima eu espero ler um B, mas se eu ler um A eu vou para o estado de rejeição. Então aqui eu tenho outro estado de rejeição, A, B. E finalmente, quando eu chego aqui, né, então esse cara já tem a transição do A e do B, esse cara tem a do A e do B, esse estado tem a do A e do B, esse estado tem a do A e a do B, esse estado aqui ainda não tem nem a do A, nem a do B, mas o que eu sei é que se eu chegar aqui e eu ler mais alguma coisa, a palavra tem que ser rejeitada, então eu jogo ele para esse estado de rejeição aqui, certo? E agora a nossa construção está completa. O que a gente pode imaginar é que talvez pegando talvez tenha alguma maneira de desenhar esse diagrama de modo que ele fique um pouco mais organizado, mas aí vocês podem experimentar isso. Ok? A gente fica por aqui. Esse nosso exemplo aqui, ele é um pouquinho diferente, né? A gente começa com uma propriedade. No caso, a propriedade é as palavras que não possuem as isolados. E daí a gente pode imaginar que a nossa tarefa é construir um autômato que reconhece essas palavras. Certo? Mas, como a gente acabou de aprender as expressões regulares, a gente pode ter a ideia de fazer as coisas da seguinte maneira. A gente tem a nossa propriedade, e aí, para construir o autômato, a gente primeiro constrói uma expressão regular que descreve essas palavras. E depois a gente constrói um autômato, uma maquininha, que reconhece as palavras descritas por essa expressão regular. Então a gente vai fazer as coisas dessa maneira, dessa vez. Nosso primeiro passo é escrever a expressão regular. Então a gente tem aqui palavras que não possuem as isolados. Certo? Então essas são as palavras onde os as, eles vêm de pelo menos 2, né? Nunca vem um a sozinho. Tem 2 ou 3 ou mais, certo? E aí a gente pode, e os b's não tem restrição nenhuma, certo? E aí uma maneira da gente escrever a expressão regular para essa propriedade seria a gente modificar essa expressão aqui, né? Que expressão é essa? Essa é a nossa expressão para qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa é uma concatenação de coisas do tipo A ou coisas do tipo B. Mas as nossas coisas do tipo A, dessa vez, não podem ser As isolados. Elas têm que vir sempre em grupinhos de 2 ou mais. Grupinhos de 2 ou mais é basicamente algo assim. Então agora eu volto para cá e reescrevo isso assim. Então, o que pode vir? Pode vir grupinhos de 2 ou mais A's ou B's, e essas coisas vão sucedendo umas às outras. Legal, muito bom. Agora que a gente já tem a expressão regular, a nossa tarefa é escrever o autômato que reconhece essa expressão regular. E a maneira como eu vou fazer as coisas aqui dessa vez é a seguinte. Eu vou começar escrevendo um pedaço de autômato que corresponde a isso aqui, certo? E depois eu vou tentar dar um jeito de fazer essa concatenação aqui na forma de laços. Vamos ver como é que isso funciona. Então, concentrando a nossa atenção sobre isso que está aqui dentro, eu vejo que existem basicamente 2 possibilidades para mim quando eu começo a leitura de um negócio desse tipo. Ou vem os As, e aí tem que vir pelo menos 2, mas depois, A, mas depois pode vir mais, ou vem B. Certo. Ok. E agora? Bom, e agora, com esse pedaço de diagrama eu leio um negócio desse, mas depois de ler um negócio desse pode vir mais um, certo? E aí a ideia é de você voltar para o início, você fazer um laço. E aí a primeira coisa que eu vou fazer para conseguir esse laço é pegar essa seta aqui, que é a seta do B, e entortar ela e fazer ela de volta para lá, certo? Então com isso eu posso ler vários Bs. Muito bom. E isso daqui? Bom, a mesma estratégia não funciona, né? Porque eu não posso... Essa seta já está torta aqui no final, né? Mas o que eu penso é o seguinte, esse bloco de As aqui, ele pode ficar lendo As, e eu sei que vem alguma coisa depois se vier B. Então, a maneira de eu trazer as coisas de volta para o início é saber que isso aqui acabou, e a maneira que eu tenho de saber que isso aqui acabou é saber que veio um B. Então, da mesma forma que esse B entorta e vem para cá, aqui eu vou ter um B que traz eu de volta para cá. Muito bom.
Então, eu tenho aqui meu estado inicial Q0, tenho um estado Q1, tenho um estado Q2. Esse aqui é um estado inicial, mas ele também é um estado final, porque essa estrela pode ser um negócio vazio, a palavra vazia tem que ser aceita, ou mesmo uma sucessão de Bs teria que ser aceita. Isso aqui é um estado final, porque se a minha palavra terminar com um bloco de As, eu vou terminar aqui. Certo. A última coisa que falta é verificar as transições, se elas estão todas aí. Então aqui eu tenho a transição do A e do B, aqui eu tenho a transição do A e do B, esse cara só tem a transição do A. Se nesse ponto eu leio um B, eu vou ter um A isolado você não pode ter, então nessa hora você vai para o estado de rejeição. Certo? E isso basicamente termina a nossa construção. Esse aqui é o último exemplo da aula de hoje. E aqui a gente tem a propriedade. Palavras que possuem uma quantidade par de Bs. E dessa vez eu imagino que a tarefa é construir uma expressão regular que descreve essas palavras. Daí, quando você tenta fazer, pode acontecer de você fazer algumas tentativas e não conseguir fazer, né? Esse aqui não é bem um padrão de repetição, e aí você poderia, se você quisesse fazer análise da propriedade em termos de padrões de repetição, mas uma outra estratégia possível é, você tem a propriedade, e esse é um daqueles exemplos que apareceram logo na primeira aula, né? A gente sabe fazer um autômato que reconhece essas palavras. Então, se a gente sabe fazer o autômato, a gente pode fazer o autômato e aí sim, depois que a gente tem o autômato, a gente escreve a expressão regular a partir do autômato. Então, a gente está fazendo as coisas como se fosse ao contrário do exemplo anterior. Muito bom. Então, um autômato que reconhece palavras que possuem uma quantidade par de Bs. Isso é bem fácil, né? Então a gente tem um estado aqui, um outro estado aqui. Esse é o estado que corresponde à situação em que até agora você leu uma quantidade par de Bs. Então ele é um estado final. Você começa aqui porque no início você não leu B nenhum, mas se você ler algum B, você vai para o lado de lá. E se você ler algum outro B, você vem para o lado de cá. E os As? Os As deixam você parado. Então você fica parado aqui com A e você fica parado aqui com A. Muito bom, esse é o estado Q0, esse é o estado Q1. Certo, eu já tenho o autômato e agora a minha tarefa é construir a expressão regular que corresponde às palavras que esse autômato reconhece, que corresponde aos caminhos que começam e terminam em Q0. Certo? E aí, quando eu vejo os caminhos que começam e terminam em Q0, eu nem preciso fazer aqueles esquemas, porque esse autômato é tão simples, né? Pelo menos ele só tem dois estados, né? Fica difícil querer simplificar mais do que ele já é. Mas eu posso fazer a seguinte observação. Quando eu estou em Q0, tem dois laços que eu posso realizar, né? Esse laço aqui, que é o laço direto, baseado em As, então isso sim eu posso fazer, né? E tem esse outro laço que eu posso fazer, que é o laço que faz B, aí vários As e B. Isso a gente também já sabe escrever usando expressões regulares. B, A estrela, B. E aí, uma vez que eu olho para isso, né, eu vejo que a expressão regular que corresponde a esse esquema de laços é basicamente essa. A união B, A estrela, B, e eu faço laços em torno disso, certo? Qual é a intuição aqui? A intuição aqui é que vai vir que tipos de coisas? Pode vir As à vontade, e aí pode vir B. Só que quando vier B, nunca vem um, vem pelo menos dois, certo? Porque vem pelo menos dois não, vem exatamente dois, no sentido que esses blocos de B de tamanho 2 podem se acumular sempre para formar uma quantidade par. Só que não são blocos de Bs, né? Porque são pares de Bs, sendo que entre eles pode vir qualquer coisa que sejam As. Então a gente tem isso aqui, certo? Isso basicamente explica a nossa expressão regular e com isso a gente encerra o nosso último exemplo. É isso aí, pessoal. Na aula de hoje, a gente aprendeu uma coisa nova, que na verdade não é tão nova assim, né? É só uma maneira diferente de fazer coisas que a gente já vinha fazendo. Mas, sempre que a gente aprende uma coisa nova, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar em prática o mais rápido possível para aprender ela logo, né? Então, agora é uma boa hora de você pegar a lista de exercícios, trabalhar e a gente continua a nossa conversa na próxima aula. Até lá!